A nossa mensagem vai se basear toda em João capítulo 9. Os irmãos que quiserem acompanhar, vai pegando conosco desde o primeiro versículo. O tema da nossa mensagem: cegueira espiritual. Será que existe? Cegueira espiritual. Será que existe? E aí, o que os irmãos acham? Será que existe? Muito bem. Dizem que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Quem tem um olho é rei. Ou então, o pior cego é aquele que não quer ver. Acredito eu que todos nós já ouvimos, né, esses ditados populares. E é verdade, porque eles demonstram o quanto é importante enxergarmos as coisas que acontecem ao nosso redor, né? As coisas que acontecem, metaforicamente falando, né? O pior cego é aquele que não quer ver, né? Aquele que não quer enxergar. Um exemplo corriqueiro que nós temos, que nós ouvimos muito, né? Ah, fulano ou fulana está cego de amor por cicrano ou por cicrana, né? Não está vendo por trás, né, nos bastidores, do que está acontecendo. E muitas pessoas tentam, de alguma forma, mostrar, né, tirar a venda dos olhos. Mas, muitas vezes não é fácil, né? A pessoa está cega, não quer acreditar nisso ou naquilo. Os evangelhos, irmãos, eles registram, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, eles registram e falam de diversos milagres que Jesus traz vistas aos cegos, né? Que Jesus cura os cegos. E o interessante é que pela fé que tiveram, suas vistas foram restabelecidas. Não foi uma ou duas vezes que Jesus falou assim, ó, vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. São inúmeras vezes que Jesus trata sobre isso. E o próprio João, no seu evangelho, ele fala assim, se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os milagres que ele fez, não caberia no livro. Acredito, não teríamos palavras, tantas folhas para escrever. João quis dizer isso. Porém, um mal que Cristo combateu lá no passado foi a cegueira espiritual. Será que ela existe ainda hoje? João, capítulo 9, do versículo 1 ao 5, nós lemos o seguinte: que ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Cego de nascença. Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É interessante a indagação que os discípulos fazem a Jesus. Fala, Senhor, quem pecou? O pecado, ele nos leva à cegueira espiritual. Muitas vezes o que nós considerávamos antes pecado, isso é um pecado, isso é abominável, hoje é banal. Não, isso aí não tem muito mais nada a ver, não tem problema, nada a ver, né? A onda hoje é nada a ver, né? Crente nada a ver. Não, mas isso aí tem nada a ver, né? O pecado se torna tão corriqueiro, se torna uma coisa tão banal, que ele nos cega espiritualmente, né? Alguém enxerga no escuro? Quem enxerga no escuro aqui? Levanta a mão que eu quero conhecer para me ensinar, né? Acho que não. Quem anda no escuro, anda tropeçando, bate o pé. Quem já levantou de noite e bateu o dedinho no pé da cama, né, pastor? Nossa, dói demais, né? O pecado é assim. Vivemos nas trevas quando nós pecamos. Existe uma cegueira espiritual. Você tromba, você bate o pé, dói, mas não, você não quer nem saber, né? Nos cega espiritualmente.
assim é aquele que está cego pelo pecado. E Jesus disse o seguinte: se nós pecarmos, nós estamos em trevas. Porque, no verso 5, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Se Jesus está em nosso meio, nós não vivemos em trevas, amém? Glória a Deus por isso. Continuando no versículo 6 e 7, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Imagine o que Jesus poderia ter feito ali na hora. Quantas vezes nós já falamos, Jesus disse: vê, né, vai, a tua fé te salvou. Jesus poderia ter dito isso para aquele cego de nascença, mas não. Ele usou uma forma inusitada, né? Misturou a saliva com barro, fez o lodo, passou nos olhos do cego e falou para ele: ó, vai lavar lá no tanque, né? No tanque de Siloé. Para nos trazer a visão, irmãos, muitas vezes Jesus, ele prova a nossa fé usando algumas formas inusitadas. Quantas vezes você não entende: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que essa prova tão difícil? Por que essa prova tão grande? Muitas vezes é o Senhor que está passando o lodo nos seus olhos, para que você possa voltar a enxergar. Jesus poderia apenas falar assim: ó, cessou, está tudo bem, agora, vida nova. Mas não. Muitas vezes é preciso Ele passar o lodo nos seus olhos e você ter a disposição de ir lá no tanque lavar, para enxergar. Muitas vezes, basta apenas uma palavra. Mas o Senhor, Ele utiliza formas em que nós muitas vezes não entendemos, né? No verso 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Mendigando, olha a palavra, mendigando. A cegueira espiritual, aquela sem a luz de Cristo que nós falamos, nos deixa num estado medíocre, né? Olha a situação. Quando nós lemos sobre outros cegos, né, outros, digamos, deficientes também, que Jesus realizou a cura, a grande maioria deles eram, né, mendigos. Por quê? Como mendigo, tudo está perdido. Muitas vezes, sem amigos, muitas vezes, sem trabalho, sem relações, né, jogado à margem pela sociedade. E a cegueira espiritual nos faz isso, nos faz mendigar. E o servo do Senhor não pode mendigar. E o servo de Deus não mendiga. Nunca vi um justo mendigar o pão, né? Nem a sua descendência mendigar o pão. Então a cegueira espiritual muitas vezes nos deixa num estado medíocre, no estado de que tudo eu tenho que mendigar. No verso, continuando, vamos pular para o verso 11 e o 12, que diz assim: ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Olha só, uma das piores situações daquele que está espiritualmente cego é a falta de reconhecimento de que Jesus faz tudo por nós. Tudo que acontece de ruim em nossa vida é consequência do nosso pecado, isso é fato. O que você faz, o que você peca, tenha certeza que vai ter consequências. Vai ter consequências. E muitas vezes nós perguntamos assim: cadê Jesus? Não sei. Cadê Jesus? Não sei. Da mesma forma, nós podemos tirar exemplo deste homem. Foi curado por Jesus. Jesus utilizou uma forma inusitada.
E falou assim, ó, quem fez isso com você? Ó, um homem chamado Jesus. Ele não tinha nem certeza se foi Jesus ou não. Um homem chamado Jesus fez isso. E perguntar, tá, mas cadê esse homem? Ah, não sei. A cegueira espiritual, muitas vezes, irmãos, não nos deixa reconhecer que Cristo é quem faz tudo por nós. É quem está no controle. É quem está à nossa frente. É quem está nos abençoando. Muitas vezes a gente pensa que a bênção não chegou. Às vezes a bênção já está ao nosso lado e a gente não enxerga. E a gente não vê. Por causa da cegueira espiritual. Essa foi a primeira parte que nós vimos. Cegueira individual. A cegueira individual. A segunda parte que nós vamos entrar é cegueira coletiva. Ó, não bastasse individual, mas existe uma cegueira espiritual coletiva. Como assim? Vamos ler lá no verso 13 ao 16. Levaram o homem aos fariseus, né, o homem que foi cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha só, um cego espiritual, ele não tem crédito. Não tem crédito. Por quê? Duvidaram do homem. Se a gente voltar um pouquinho lá no verso 8 e 9, você vai ver assim que os seus vizinhos começaram a discutir, será que esse homem, hein, que era cego mesmo de nascença? Mas ele era cego, agora está vendo? Como ele pode ver? No verso 9, ele dizia assim, não é ele não, parece com ele, mas não é ele. Duvidaram do homem. A cegueira espiritual, o cego espiritual, ele não tem crédito. Ele não consegue transmitir segurança do que Cristo pode fazer na nossa vida, na sua vida. Não consegue transmitir isso. E a cegueira espiritual, nós murmuramos tanto, às vezes murmuramos tanto, que estamos cegos espiritualmente, né? O verso 13 começa assim, levaram o homem. Levou para quem? Para os fariseus. Os fariseus dominava a lei de Moisés, dominava o Torá, sabia, digamos assim, o Pentateuco de cor. E levou lá então para os fariseus, ó, aconteceu isso com ele. E no sábado, falou para eles lá, ó, foi no sábado que isso aí aconteceu. Então, um cego espiritual, ele não tem crédito. Ele não tem crédito. Duvidaram até sobre a cura. Por quê? Porque Jesus falou assim, isso aconteceu para que se manifestasse a obra de Deus nele, para que se manifestasse a glória de Deus nele. E se duvidaram do homem que se dizia liberto, da cegueira, muito mais do milagre duvidaram. Seguindo no verso 17 até o 23, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho, e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Olha só, a cegueira espiritual, irmãos, muitas vezes nos impede de falar de Jesus. Muitas vezes nos impede de falar de Jesus perante os homens. O que Jesus pode fazer por nós,
A cegueira espiritual muitas vezes nos impede de falar. O cego espiritualmente não tem crédito. Dificilmente alguém vai acreditar nele. E muitas vezes ela nos impede de falar. Não, foi Jesus. Jesus pode curar. Jesus pode salvar. E ela pode ser transmitida também à nossa família. Não é? Como assim? Chamaram os pais do homem. Não é? E os pais vendo aquele grande benefício, aquele grande milagre. E provavelmente já chegou no ouvido deles, ó. Foi um homem chamado Jesus que fez isso com seu filho. Mas, às vezes, irmãos, mesmo recebendo a bênção, mesmo tendo aquela bênção, vendo o grande benefício daquele filho, muitas vezes a família também duvida, está cega espiritualmente. Porque no verso 21, repetindo, mas não sabemos como ele pode ver agora. Não sabemos. Não sabemos. O filho já tinha falado. Não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Que idade ele tem? Falará por si mesmo. Muitas vezes as bênçãos em nossas vidas, o que acontece conosco de benefício, estamos tão cegos espiritualmente que nós, Deus não me abençoa, Deus não me abençoa. Minha família também fala, você está passando uma necessidade. Irmãos, quantas vezes Deus tem te abençoado? Quantas vezes Deus tem aberto portas que só depois você foi entender? Puxa vida, Deus realmente abençoa. Deus realmente realiza milagres. Mas às vezes estamos cegos pela murmuração, estamos cegos pela reclamação. Nada está bom. Nada está bom. No versículo 24 ao 26, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, a ousadia que o fariseu usa, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Repetindo novamente, a pior coisa de um cego espiritualmente é falta de reconhecimento de que Jesus pode fazer algo em sua vida. Primeiro ele diz, eu não sei quem fez isso, não sei onde ele está. Um homem chamado Jesus, eu não sei onde ele está. Depois ele fala assim, se ele é pecador, eu não sei. Não conhece Jesus. A cegueira espiritual não nos deixa nos aproximar de Jesus. Quem é cego espiritualmente não vê Jesus, não consegue enxergar os feitos de Jesus na nossa vida. Tudo que Jesus faz por nós é para a glória de Deus. Tudo que Ele tem feito na sua vida, na minha vida, é para a glória de Deus, é para a glorificação de Deus. Como nós vimos ontem, né? Lázaro, se você crê que Lázaro vai ressuscitar, se você crê, vai ver a glória de Deus. E se crermos, os olhos da fé serão abertos, irmãos. Se crermos, coisas maravilhosas poderão sim acontecer em nossa vida. E deveríamos sempre agir assim. Porém, a cegueira espiritual não nos deixa muitas vezes compreender isso. Muitas vezes a gente não compreende, não entende. E muitas vezes nem mesmo quem está do nosso lado consegue compreender também. Consegue entender. Verso 27. Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença
tiveram sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. E o expulsaram dali. Quando nós encontramos neste estado, irmãos, sem reconhecer Jesus, sem enxergar Jesus, corremos o grande risco de ser insultados, porque nós não temos créditos para falar de Jesus. Corremos o risco de ser expulso do meio da sociedade, porque nós não temos ousadia e crédito para falar de Jesus. A cegueira espiritual nos faz isso. Porém é necessário, para que nós nos caia as escamas das nossas vistas, para que nós enxerguemos Jesus Cristo, é necessário que tenhamos uma vida de comunhão com Cristo, uma vida diária de comunhão com Jesus, para nós compreendermos os feitos dele em nossas vidas. Às vezes um feito pequeno você fala: isso aqui aconteceu assim assado. Não, tudo que acontece em nossa vida é provisão, é permissão de Deus, é permissão do Senhor. Caso contrário, irmãos, se nós não crermos assim, os hereges, né, nos manterão cegos. Aqueles que não creem muito nos manterão cegos. Aqueles que duvidam nos manterão cegos espiritualmente. Versículo 35. Jesus ouviu então que havia expulsado o homem da sinagoga, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho de Deus? A pergunta, né? Você crê no Messias? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Frente a frente com Jesus, e ainda não sabia quem era Jesus. Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Aleluia. É aquele que está falando com você. Então disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Se estivermos nesse estado, irmãos, de cegueira espiritual, Jesus até pode nos dar uma nova chance de reconhecê-lo. Jesus até pode se colocar à nossa frente. Se necessário for, Ele fará isso. Ele vem ao nosso encontro para que nós entendamos, para que nós compreendamos os seus feitos, para mostrar quem Ele é, para mostrar que Ele dizer assim: sou eu que abençoo a sua vida, sou eu que faço tudo por você, sou eu que te abençoo. Sabe aquela bênção, aquela que você menos espera, que você nem sabe qual que foi? Sou eu que provisiono, sou eu que dou. Amém? O Espírito Santo fala melhor com você. Glória a Deus.